Bem-vindas a mais um episódio de Santas dos Últimos Dias. Eu me chamo Bianca Beck E eu sou a Elisa Luxim. e hoje nós vamos estudar os capítulos de Mosias 18 ao 24. E Elisa e eu estávamos conversando antes de começar a gravar que tem muito conteúdo nesses capítulos. Então, eu já sei que a gente não vai conseguir cobrir tudo. A gente vai tentar cobrir pelo menos as coisas que a gente achou mais interessantes e mais legais. Então, vamos começar com um breve contexto histórico. Nos capítulos 18 a 20, nós vamos aprender um pouquinho com Alma e as coisas que ele ensinou ao povo junto às águas de Mórmon sobre o convênio que nós fazemos com Deus quando nós somos batizados. E também a gente vai ler sobre o rei Noé e o povo dele, o que acontece com eles depois de eles terem rejeitado a Abinadi. Noé acaba sofrendo a morte por fogo e o povo dele se torna cativo. Aí, nos capítulos 21 a 24, a gente vai aprender mais sobre as experiências do povo de Lime e do povo de Alma, que também estavam enfrentando desafios difíceis. E basicamente é isso. Vamos começar? E me chamou a atenção logo de início, foi porque ali a alma tá pregando e ensinando o povo. Uhum, E nesse ensinar, chega a hora do batismo, né? Porque todo mundo tá ali bem feliz e dizendo: eu quero entrar pro rebanho de Deus, eu quero ser chamado o povo dele, ali no versículo 8, né? Eu quero seguir Jesus Cristo. E aí a fala de alma é: tá, você tem esse desejo de entrar no rebanho de Deus, você está disposto a servir as pessoas, a chorar com os que choram. Beleza, então, o que que impede vocês de fazer um convênio com Deus, então? uhum, Parece que vocês estão prontos. O que está impedindo vocês de fazer esse convênio com Deus? E é interessante a maneira de ele convidar as pessoas ao batismo, né? Mas eu achei muito interessante essa pergunta. Essa frase, o que vos impede de, nesse caso, ser batizado, mas me fez pensar sobre outras coisas, que às vezes a gente está com um bloqueio, com uma dificuldade, um desafio na vida, e eu gostei dessa pergunta, para a gente parar às vezes e pensar o que está nos impedindo de nos comprometer e vencer esse desafio, e mudar esse mau hábito, vencer esse vício, vencer esse bloqueio que a gente tem. Eu fiquei refletindo sobre isso, sobre mim mesma. Às vezes, o que me impede, às vezes, de sair do meu celular e ler minhas escrituras? O que me impede, às vezes, de ir dormir no horário certo? O que me impede de, na verdade, ajudar o meu filho, às vezes, numa dificuldade que ele tem, porque eu tô muito distraída com outra coisa? Eu gostei dessa pergunta. Eu sei que não é exatamente o mesmo contexto, mas a pergunta, o que me impede de fazer algo? Uma pergunta que ficou na minha mente. Eu acho que todas nós passamos por situações em que a gente percebe essa dificuldade. Eu já senti isso muitas vezes. Eu quero dormir cedo, eu sei que eu preciso dormir cedo, mas alguma coisa acontece e eu não durmo cedo, né? E daí no dia seguinte, eu tô mal-humorada, eu tô com pouca paciência para cuidar da minha filha, para ensinar ela. Ou eu tô com pouca disposição para fazer as coisas que eu preciso fazer na minha casa, né? Comida, não sei, seja lá o que for. E eu acho que essa pergunta é muito pertinente, tanto com as coisas do evangelho, se você tem alguma coisa que você tem dificuldade em viver algum mandamento. Eu acho interessante se perguntar o porquê. Eu sinto que o autoconhecimento, e claro, a gente fala muito sobre isso hoje em dia, mas realmente faz diferença quando você se torna consciente de quais são os seus gatilhos ou quais são as coisas que te atrapalham. Porque a partir do momento que você reconhece, você consegue fazer alguma coisa sobre isso. Você traz isso para sua mente, traz isso para a consciência. Porque eu sinto que muitas das coisas que nos impedem de progredir são inconscientes. E a partir do momento que você toma consciência delas, aí você tem o poder para realizar a mudança necessária
para que você consiga progredir naquele aspecto da sua vida. Outra coisa que eu gostei bastante é bem no início do capítulo 18, quando a Alma está ensinando, e no versículo 3 diz assim: E ensinava a todos os que desejavam ouvir suas palavras. Fiquei pensando no contexto familiar e do ensino no lar, porque esse é um tópico que é muito presente. Eu estou constantemente pensando sobre isso, porque eu faço o ensino domiciliar com a minha filha, e isso é muito notável, que ela só aprende quando ela tem o desejo de aprender. Eu posso, eu posso querer que ela aprenda, eu posso preparar uma lição super especial, uma atividade super especial para que ela aprenda alguma coisa, mas se ela não tiver o desejo de aprender, ela não vai aprender. Tem aquela expressão que diz, né, da murro em ponto de faca. E eu sinto que isso é um princípio muito importante. A gente perceber quando que os nossos filhos estão naquele espaço mental de aprendizado, quando eles estão interessados. Ou pensei que é importante que a gente faça com que o que a gente tem para ensinar seja interessante, para que eles tenham o desejo de aprender. E daí, claro, eu sinto assim que a gente já conversou sobre isso de certa forma em outros episódios, mas eu acho que é algo muito importante, que é prestar atenção nas fases de desenvolvimento do seu filho. Dependendo da fase de desenvolvimento, ele vai aprender, a criança vai estar aprendendo de forma diferente, ou vai ter o desejo de aprender, ela vai se interessar mais, talvez na idade de uma criança de 3 anos, se tiver figura, se tiver uma brincadeira envolvida, né? Talvez aí ali para uma criança de 5, 6, 7 anos, 8 anos, se tiver uma competição e daí isso vai capturar a atenção dela, talvez ela vai ficar mais desejosa de aprender. Daí para uma criança um pouco mais velha, 11, 12, 13 anos, ou adolescente, né? Em que a criança já está mais consciente do mundo ao redor dela, ela está mais tá com os olhos voltados para si, se autoconhecendo, se você conseguir trazer o ensino de uma forma que ela consegue se identificar com aquilo que está sendo ensinado, se você conseguir trazer o ensino para o contexto do jovem, que ele possa aplicar a vida dele. Porque nessa idade eles já têm um pensamento mais crítico, já conseguem, né, pensar mais dessa forma do que uma criança pequenininha talvez não conseguiria, não sei. E como que eu faço para instigar o desejo? E eu não tenho muito como fazer isso, porque é algo pessoal que vem do coraçãozinho do meu filho. Eu posso usar recursos que são interessantes, eu posso, né, encher de frufru o que eu tenho para ensinar, para que pareça agradável, para que pareça interessante e isso desperte o desejo deles de aprender. Mas se eles não tiverem o desejo, eles não vão aprender. E eu acho interessante também pra gente evitar fazer coisas que apaguem esse desejo. Hum, Ah, eu tô numa fase um pouco desafiadora aqui com meu filho, que ele começou agora a perguntar os porquês, né? uhum, Ai, às vezes é uma vontade de simplesmente, porque sim, pronto. Mas eu sinto, esse é, é ele mostrando o desejo, ele tá descobrindo o mundo, né? Tem só 3 anos, quase 4, mas ele tá descobrindo o mundo, ele quer fazer sentido do mundo. Então é uma idade que ele tem muito desejo de aprender, ele quer aprender sobre tudo. E por isso que ele pergunta por que de tudo. E às vezes eu penso, né? Não que eu tenha. Até porque eu não sei a razão de tudo, tem coisas que ele pergunta que realmente não tem, tipo, uma razão, né? Necessariamente, mas de tomar cuidado de não apagar esse desejo dele, essa curiosidade que as crianças têm. Que é natural o desejo de aprender. É natural, é intrínseco de todo ser humano. Nós queremos aprender. Nós queremos crescer, nós queremos progredir. E às vezes a gente, sem querer querendo, né, como pais, sem perceber, pode acabar fazendo coisas que meio que eliminem esse desejo de aprender. Uma das coisas que eu particularmente considero, às vezes, eu vejo assim, às vezes até essa necessidade de estar o tempo inteiro entretendo o meu filho. De eu estar provendo
o entretenimento e não dando espaço para ele ser curioso, para ele fazer perguntas, para ele se sentir um pouco entediado e buscar por si mesmo as coisas, né? Meio que se eu tô o tempo inteiro dando de mão beijada, né? Então, às vezes, também tirar proveito dessas situações de curiosidade natural. Uma coisa que eu vejo comigo também, que às vezes eu sou muito tentada, é que eu tenho na minha mente o que eu quero que o meu filho aprenda. Enquanto o que ele deseja aprender, às vezes, é diferente. Eu acho que essa é uma das belezas, umas coisas muito legais do ensino domiciliar, é que você tem mais flexibilidade e dá mais oportunidade para você perceber os desejos, né, dos seus filhos. Ah, sei lá, digamos, um exemplo, sei lá, simples, bobo, que eu não sei. Digamos que o meu filho tenha o desejo de aprender a tocar violão, mas o meu sonho para ele é que ele toque guitarra, digamos, né? E eu vou Hum. ficar forçando. Isso aqui é muito semelhante, muitas pessoas tocam os dois. Mas é por isso que eu disse que é um exemplo todo. Mas eu ficar ali insistindo, insistindo, não, tu tem que aprender esse, porque é esse. Vai chegar um momento que ele vai matar aquele desejo, né? Buscar dar oportunidades de trabalhar com os desejos que eles têm. E às vezes conectar. Existem algumas coisas que eles precisam aprender. Digamos, o evangelho, né? A gente precisa que eles aprendam. Vamos usar o que eles têm desejo, e aí também, como a Bianca falou, das fases do desenvolvimento deles, em questão de idade até, mas usar as coisas que eles têm o desejo para ensinar o princípio. Hoje foi bem interessante, eu tava brincando com meu filho, ele queria brincar, e eu não tava afim de brincar, eu tava com muito sono, domingo de tarde, assim, só queria dormir, tirar uma soneca. Ele queria brincar. Eu falei, tá bom, vamos brincar. E aí, na brincadeira dele, ele começou a trazer coisas que a gente faz no dia a dia. Ele fez um carro, né? Eu entrava no carro e ele dirigia. Agora a gente vai no mercado. Eu falei, tá bom, vamos no mercado. Agora a gente vai para tal lugar. Agora tá na hora de dormir. Aí ele me colocava para dormir e tal. E aí, uma hora ele falou, ok, hoje é dia de ir na igreja. Né? A gente acordou na brincadeira. Hoje é dia de ir na igreja. Ok, vai lá, colocar sua roupa de igreja. Ok, agora a gente vai dirigir até a igreja. Aí a gente sentou, ok, agora é o sacramento. E ele começou na brincadeira dele a fazer o que a gente faz no dia a dia, né? Na igreja. Foi muito legal ver isso. E aí ele começou a falar sobre o batismo na brincadeira. E aí ele estava querendo que eu batizasse ele, né? Eu falei, mas quem batiza é alguém que tem um sacerdócio. E claro, na mente dele, ele insistiu que tinha que ser eu. Eu pensei, ok, ele tá na brincadeira, no momento dele ali, eu posso usar esse desejo dele de brincar e trazer alguns princípios, trazer alguns ensinamentos, né? Tudo bem, ele insistiu que era eu que tinha que batizar na brincadeira, mas eu posso dizer, olha, quem batiza é alguém que é um portador do sacerdócio, é muito importante ter o sacerdócio. E claro, não é nessa primeira vez e única vez, talvez seja, que eu ensinei ele no meio da brincadeira, que ele vai lembrar pro resto da vida que é um portador do sacerdócio, mas eu usei de uma oportunidade. E se eu tiver várias oportunidades como essa, para ensinar princípios simples, ao longo do tempo, as coisas vão começar a clicar. E aí ele vai começar a criar o desejo também de aprender sobre essas coisas e talvez começar a me perguntar, né? Por quê? Enfim, eu meio que saí um pouco pela tangente sobre outras coisas, mas eu achei legal que tu apontou isso, Bianca, porque eu não tinha percebido. Sim, muito legal essa experiência que tu comentou. E eu lembrei de um discurso que eu li uma vez e se chama Nunca é cedo demais e nunca é tarde demais. E é da Conferência Geral de outubro de 2015 e foi dada pelo Elder Bradley D. Foster, dos 70. E tem uma frase que ele falou que eu achei muito legal. Ele conta uma experiência de um jovem que aprendeu muitas coisas com o pai dele. E daí ele fala assim: o pai do Pablo, que é o Pablo é o nome do menino, né, da história. O pai do Pablo sabia que as crianças aprendem quando estão prontas para aprender, não só quando estamos prontos para ensinar. E essa é uma realidade dura, mas é verdade que os nossos filhos eles vão aprender quando eles estiverem prontos para aprender, e não quando a gente estiver pronto para ensinar. E que nós precisamos estar prontos
para ensinar quando eles estão prontos para aprender. E talvez seja em momentos inconvenientes, como tu falou, sobre não apagar o fogo, o desejo deles, né, de aprender. Talvez eles façam perguntas em momentos que a gente está cansado, está estressado, mas naquele momento que eles estão tendo uma curiosidade natural sobre alguma coisa, é o momento que talvez eles realmente estão prontos para aprender sobre aquele assunto. E a gente precisa estar atento a isso. Muito legal. Duas coisas nesse capítulo também que me chamaram a atenção. Quando chega no momento de batizar, né? Alma vai batizar as pessoas que estão seguindo eles. E ele chama Elan. E sabe que uma coisa que eu acabei de perceber é que Elan foi o nome que eles deram à terra quando eles fugiram. Terra de Elan. É o nome da primeira pessoa que foi batizada no grupo deles. Isso não é legal? Uhum. Ele devia ser alguém bem, bem fiel. Mas ele fala assim: ele entrou na água e ele clamou, dizendo: Ó Senhor, derrama o teu espírito sobre o teu servo, para que possa fazer este trabalho com santidade de coração. E eu pensei, poxa, que interessante essa frase. Eu pensei, é uma excelente maneira de fazer uma oração, né, diária como mãe, para nós fazermos o nosso trabalho como mães, como servas de Deus, em santidade de coração. Então, eu gostei muito dessa escritura, me colocando como serva de Deus, para fazer o trabalho de criar os filhos dele em santidade de coração. E aí, uma outra coisa que eu gostei foi no versículo 14 e 15. Foi a maneira que Alma batizou a Elã. E havendo Alma anunciado essas palavras, ambos, Alma e Elã, foram sepultados na água, e levantaram-se e saíram da água, e regozijando-se, estando cheios do Espírito. E outra vez Alma tomou um outro e entrou na água, entrou pela segunda vez na água e batizou-o, como havia feito com o primeiro, só que não sepultou a si mesmo outra vez na água. O que eu achei interessante é o simbolismo. Eu me coloquei como mãe. Quando a gente se torna mãe pela primeira vez, o pessoal usa muito essa frase de que nasce um filho, nasce uma mãe, né? Eu só pensei nisso na maternidade, né? Quando o nosso primeiro filho nasce, quando a gente se torna mãe pela primeira vez, nós estamos aprendendo a ser mãe também pela primeira vez. A gente está nascendo como mães. Eu acho legal o simbolismo, né? De Alma e Elan saírem da água ao mesmo tempo. E isso com os nossos primeiros filhos. E com os próximos filhos, a gente, claro, continua aprendendo, porque cada filho é diferente, mas a gente já tomou um pouco das rédeas, já sabe um pouco melhor como ser mãe. Então, eu só achei bem interessante esse simbolismo de que nós nascemos como mães, nos tornamos com o primeiro filho. Só achei bem legalzinho. Bem interessante esse teu pensamento. Para mim, é super interessante pensar nisso, porque é a minha primeira vez sendo mãe, mas não é a primeira vez da minha filha sendo filha. Olha! A gente tem umas dinâmicas que são diferentes e interessantes, assim. E, claro, com, com isso vem muitos desafios, né? Porque ela já foi filha da mãe biológica dela. E ela já foi filha de uma família acolhedora, né? Já viveu com eles. E agora ela é minha filha. Então, bem interessante. Mas para mim, claro, a gente está se descobrindo, né? E a gente está se tornando mãe e filha, o nosso mãe e filha, né? O que é ser mãe e filha entre nós duas tem sido um processo bem interessante. Mas esse comentário é bem na tangente, assim, porque não tem nada a ver. Mas eu gostei muito no versículo 21, quando, depois que Alma batizou todas as pessoas, ele apontou alguns homens para serem sacerdotes, e daí ele dá algumas instruções a esses sacerdotes. E daí no versículo 21, ele diz assim: E mandou-lhes que não contendessem entre si, mas que olhassem para a frente com um único fito, tendo uma fé e um batismo, tendo os corações entrelaçados em unidade e amor uns para com os outros. Que desafio, que missão! Porque, assim, pensando num grupo de várias pessoas, pensando numa comunidade, né, da igreja, de membros da igreja, é muito difícil fazer isso. Já é Uhum. difícil fazer isso dentro da nossa própria casa. E quando ele falou e mandou-lhes que não contendessem entre si, mas que olhassem para frente com o único fito, eu fiquei pensando sobre a palavra contenda. E a gente tem vários avisos nas escrituras sobre a contenda.
Mas, na minha opinião, existe uma confusão entre a palavra contenda e conflito. Eu sinto que o conflito, a gente conflitar, ter opiniões diferentes sobre alguma coisa e ter uma discussão sobre esse assunto para tentar resolver esse conflito é natural, normal e saudável. Concorda? Concordo, muita corda. E eu acho que é muito importante para um relacionamento que a gente tenha esses momentos, e vai acontecer. Eu lembro que tinha um líder do instituto que uma vez ele disse que conflito é natural entre um casal de pessoas inteligentes. Gostei. Porque e realmente é. E eu sinto que quando Eber e eu, a gente tem um conflito e a gente consegue resolver sem contenda, sem ser, né, sem ficar, sei lá, chamando o nome ou tentando machucar a outra pessoa, mas tentando realmente resolver aquela diferença que a gente tem. Os nossos corações, eles são entrelaçados em unidade, a gente se torna mais próximo. Super concordo. Eu acho muito legal chamar atenção para essa diferença, porque às vezes a gente fica tão empacado nessa coisa de, não pode ter conflito, não pode ter conflito, então não vou falar nada, né? Ou vou fingir que tá tudo bem. Que isso, na verdade, destrói o relacionamento. E aí eu gostei que tu disse, quando você e o seu marido conseguem ter um conflito e resolver aquele conflito, né, de uma maneira saudável, Uhum. você está dando oportunidade para o seu coração ser entrelaçado. Eu achei muito legal. E eu pensei a mesma coisa quando eu li esse versículo, eu até marquei que é um excelente conselho para casais, né? E especialmente casais guiando os filhos para olhar para frente com um único fito, meio que ter um único objetivo. Porque isso é que é o mais importante. Às vezes nossas opiniões vão discordar, digamos. Não sei se já contei essa história. Quando meu marido e eu estávamos namorando, um dia ele perguntou alguma coisa sobre ensinar os nossos filhos a tocar piano, né? Que todos têm que aprender a tocar piano. Falei, tá, e se eles não quiserem? Falou, como assim? Se seu filho não quiser aprender a ler, tu vai deixar ele não aprender a ler? E eu fiquei chocada, né? Mas assim, digamos, né, na nossa opinião, pro meu marido é essencial que os nossos filhos aprendam a tocar piano. Pra mim vai ser muito legal se eles aprenderem, mas se não aprenderem também tá tudo bom. É uma diferença de opinião, mas o nosso olhar, o nosso único fito é que nós queremos levar os nossos filhos de volta à presença de Deus. E que isso é o mais importante, né? Podemos discordar da questão do piano ou de qualquer outra coisa que seja? Podemos. A gente tem que lembrar qual que é o nosso único fito, qual é a coisa mais importante. E eu sinto que quando a gente tem essa perspectiva, ajuda nos conflitos menores, nas outras diferenças que a gente vai encontrar ao longo do caminho, sejam elas coisas simples ou coisas mais complexas, sempre lembrar dessa meta final, do objetivo. Ter em mente isso. E eu vou fazer esse comentário, mas talvez seja, de novo, saindo um pouco do tópico, mas que me veio à mente agora. Para uma das matérias que eu estava fazendo na faculdade, era sobre casamento, e talvez, Elisa, tu tenha mais pensamentos sobre isso, mas a gente estava lendo um estudo sobre casais que conseguem manter um bom relacionamento por muitos anos. E um dos denominadores que eles tinham em comum nesse estudo era que todos eles tinham um laço de amizade. Eles consideravam um ao outro como amigos. E essa era uma das características principais do relacionamento deles. Quando eles se descreviam um ao outro, era de que eles eram amigos. E quando eu penso numa amizade, a gente vai discordar com os nossos amigos e a gente vai ter diferenças, mas a gente tem tantas outras coisas em comum que você consegue resolver aquela diferença e tem coisas que realmente não são tão importantes, né? Mas você geralmente não é amigo de pessoas que têm coisas que são completamente diferentes de você. Tem pessoas que simplesmente você nem se interessa em ter uma amizade com elas porque é, a gente pensa tão diferente, a gente é tão diferente. Mas eu lembro de ter aprendido sobre isso há muitos anos atrás. E hoje em dia, eu sinto que o Weber é meu melhor amigo, mas assim,
foi porque eu aprendi sobre isso e foi uma mudança que eu fiz de mente, assim, sabe? E que eu acho que é muito importante para que o nosso coração também seja entrelaçado e tenha um Uhum. relacionamento duradouro. Eu gosto que fala em unidade e amor uns para com os outros, né? Eu acho que amigo que é amigo, um amigo de verdade, a gente sempre vai perdoar. Claro que existem limites, né? Se a pessoa estiver disposta também a manter aquele relacionamento, aquela amizade, mas como tu disse, nossos amigos, a gente tem diferenças de opiniões, tem diferenças de como a gente faz as coisas, mas no final a gente ama aquela pessoa tanto, né? E com certeza isso é essencial em um casamento. Só uma coisa que eu gostei que me chamou a atenção nos próximos capítulos aqui, que a gente vai ler sobre o povo do rei Lime, é que o que aconteceu com Lime. Lime parece aqui ser um homem justo, um homem fiel, um homem temente a Deus, e um rei que se importa com o povo dele. E, infelizmente, é muito triste de ver aqui como Lime sofreu as consequências das más escolhas do pai dele. Então, o rei Noé fez muitas escolhas tristes, terríveis, né? Ensinou o povo dele a pecar, não deu ouvidos ao profeta, fugiu quando o povo dele estava sendo atacado, deixou todo mundo para trás, inclusive Lime, né? Deixou o próprio filho, Lime, para trás. E, como consequência, o povo dele se tornou cativo, Lime se tornou cativo dos Lamanitas, e aí Lime tem que lidar com essas consequências. E eu pensei sobre duas coisas. A primeira é que em nenhum momento aqui parece que Lime começa a culpar o pai dele pela situação dele. Em nenhum momento Lime diz, a gente tá aqui na situação porque o meu pai, aquele chato, aquele homem malvado, foi ruim e agora é tudo culpa dele. Em nenhum momento ele faz isso. Eu acho que tem a ver com um pouco que a gente discutiu no capítulo passado, a questão de você saber tomar a responsabilidade e se diferenciar das outras pessoas. Mas ele não se vitimiza, Uhum. né? Ele sabe que não foi, digamos, culpa dele o que tá acontecendo, mas em nenhum momento ele se vitimiza. Eu acho que às vezes é algo muito importante pra gente também quando nós pensamos nos nossos pais. Nem todas as pessoas têm a oportunidade de ter uma mãe tão maravilhosa quanto a minha. Mas assim, mesmo a minha mãe, que é muito maravilhosa, teve as falhas dela, né? Ela é humana, minha mãe, meu pai. E a mãe da minha mãe teve as falhas dela. E eu tenho as minhas falhas, tadinho dos meus filhos. Mas eu acho importante, eu às vezes vejo isso, inclusive às vezes com clientes ou amigos ou pessoas nas redes sociais, se tornando vítimas, né? Ou se achando coitadinhas que é por causa, que é culpa dos pais deles, que não criaram eles bem, que isso, que aquilo. E às vezes pode ser que os pais dele não foram as melhores pessoas possíveis, mas a gente não vai conseguir mudar nada na nossa vida se nós não tomarmos responsabilidade por nós mesmos e tentar mudar o que está no nosso controle, em vez de só viver no passado e culpando as outras pessoas. E eu acho muito importante isso também para nós darmos graça aos nossos pais, de que eles fizeram e fazem o melhor que eles podem dentro do conhecimento que eles podem, né? Não sabemos detalhe por detalhe do rei Noé, mas em nenhum momento Lime culpa ele. Lime toma responsabilidade, ele cuida do povo dele, ele tenta seguir a Deus e segue, vida que segue, né? E aí outra coisa que eu pensei é que as minhas escolhas podem e vão afetar muito os meus filhos, né? Então eu quero ser o tipo de mãe melhor possível, evitar ao máximo o pecado, evitar coisas que vão influenciar os meus filhos de maneira negativa. E aí, claro, eu espero que eles me deem graça também, uh, com as minhas falhas, mas pensar nessa influência. Eu acho que a gente só começa realmente a dar essa graça para os nossos pais quando a gente se torna pais. Não é? Não, sim, porque é, a partir do momento que você começa a viver o dia a dia da maternidade e você vê o quão difícil é, o quão desafiador, né? Você tem as suas
as suas inabilidades, as suas dificuldades, você está lidando daí, tentando educar, guiar os seus filhos da melhor maneira possível, com as suas fraquezas. E daí que você percebe, né, que realmente os seus pais fizeram, claro, em muitos casos, né, existem exceções, que os pais fizeram o melhor que eles puderam dentro das circunstâncias deles, com o conhecimento que eles tinham. E uma das coisas que me chamou a atenção aqui foi no versículo 11, quando eles, então, aqui nesse capítulo, capítulo 20, os, os sacerdotes do reino Noé tinham raptado as filhas dos Lamanitas, e daí os Lamanitas vieram para cima do povo de Lime, e mas daí o povo de Lime viu, né? Porque eles estavam lá no alto da torre e viram que o exército estava vindo, as preparações e tal. E daí eles foram se defender. E eu gostei muito do porquê que eles estavam lutando, que fala no versículo 11. E aconteceu que o povo de Lime começou a repelir os amanitas, apesar de seu número não chegar à metade do deles. Mas lutavam pela vida e por suas esposas e filhos. Portanto, empregaram todos os seus esforços e combateram como dragões. Eu achei tão forte essa razão pela qual eles estavam lutando. E eu fiquei pensando no qual é o meu porquê, qual é a minha razão para lutar, qual é a minha razão para sobrepujar as minhas dificuldades. Eu não tenho um exército batendo aqui na minha porta, mas eu tenho outros tipos de desafios no meu dia a dia que eu preciso lutar contra. Talvez sejam até mesmo os meus gatilhos, os meus traumas passados, coisas que me impedem de progredir, como a gente havia mencionado um pouco antes, né? E qual é o meu porquê para vencer esses desafios? E eu acho que encontrar esse porquê, essa razão para lutar, vai nos ajudar a empregar, aqui, assim como o povo de Lime fez, todos os nossos esforços para combater como dragões, né? Qual é o feminino de dragão? Dragonas. Eu gostei, me fez pensar agora enquanto você estava falando sobre a minha mãe, né? E como ela empregou todos os esforços. E aí, como ela combate como, como dragona. Assim, por mim e Dragoa? pelos meus Dragoa? irmãos, dragoa, draga, não sei. Uma dragão, um dragão feminino. Um dragão mulher. Vou perguntar pro Google. Mas, assim, a gente às vezes pensa, combater, né? No caso aqui era uma luta física, mas assim, como a minha mãe emprega todos os esforços dela no meu benefício. Eu fico pensando, como tu disse, né, Bianca, que a gente só percebe depois que a gente se torna mãe. Agora que eu tenho os meus próprios filhos, eu fico pensando, gente, como que a minha mãe deu conta? Como? Eram quatro. E as condições, né? Os recursos e todas as condições que ela tinha eram muito mais limitados do que o que eu tenho. E ela empregou todos os esforços. E é interessante que ela tá aqui comigo agora. E eu fico chocada com quantos esforços ela tá ainda disposta a empregar e combater como uma dragã mulher para me ajudar enquanto eu tô criando os meus filhos, que foi infelizmente um privilégio que ela não teve, de ter a própria mãe dela ajudando e apoiando ela ao criar os filhos dela. E me deixa assim maravilhada, meu coração ciente de gratidão e, e me inspira a me tornar uma mãe melhor e a fazer o mesmo pelos meus filhos, a deixar a preguiça de lado e empregar todos os meus esforços, né, pelo bem-estar dos meus filhos e da minha família. Outra coisa que eu queria mencionar aqui ainda nessa mesma página do capítulo 20, que é, então daí o povo de Lime defende contra o exército dos Lamanitas que estavam atacando eles. E daí eles capturam o rei. E daí, quando eles capturam o rei, eles cuidam das feridas do rei e trazem o rei para conversar com o rei Lime. E daí o rei Lime pergunta para ele, no versículo 14: Que motivo tendes para vir batalhar contra meu povo?
Eis que meu povo não quebrou o juramento que eu vos fiz, portanto, por que razão quebraste o juramento que fizeste a meu povo? E daí o rei responde: Eu quebrei o julgamento porque teu povo levou as filhas de meu povo. Portanto, na minha ira, fiz com que meu povo viesse lutar contra o teu povo. E isso me chamou muita atenção, porque quantas vezes isso já aconteceu comigo, de eu fazer um julgamento porque eu tô brava, porque eu tô chateada, e daí eu assumo que a outra pessoa fez algo errado, ou que ela fez aquilo por querer, e daí eu ajo na minha ira. E olha só quanto. Eu não sei, não diz aqui, né, quantas pessoas que morreram nessa batalha, mas quantas vidas poderiam ter sido poupadas? Ou quantos machucados poderiam ter sido poupados se o rei dos Amanitas tivesse vindo até ali e me dito, rei, ó, essas nossas. Rei, tivesse vindo para ali e me dito. Olha, algumas das nossas filhas fugiram. Quantas vidas teriam sido poupadas se ele tivesse vindo para ele e dito, perguntado se as filhas estavam com eles, se ele sabia de alguma coisa? Mas não, ele agiu na ira dele, ele fez uma suposição de que eles haviam raptado as filhas deles e ele veio com o exército inteiro. E eu sinto que às vezes com nossos cônjuges, pelo menos eu faço isso com o meu marido muitas vezes. Eu já assumo, eu já tô fazendo a suposição de que ele fez aquilo, eu fiquei brava e ele fez por querer, e ele sabe que eu não gosto, e na mente dele, não. E, ou mesmo com os nossos filhos. Porque a gente tem que ensinar as coisas, né? Tantas vezes que chega uma hora que a gente pensa, mas ele sabe que eu não gosto que faça isso, por que que ele fez de novo? Ele fez para me provocar, ele tá me testando, ele tá querendo ser desobediente. O que às vezes, poucas vezes, é verdade. Mas a realidade é que a maioria das vezes a pessoa ela tá tentando fazer o melhor dela, ela não tá tentando irritar a outra pessoa, ela não tá tentando te machucar. Não é a intenção dela ser ruim, mas às vezes, quando a gente se sente machucado, quando a gente está ofendido, essa é a suposição que a gente faz, que a pessoa fez aquilo para nos machucar. E eu sinto que muitas brigas e muitos problemas poderiam ser evitados se a gente primeiro parasse para conversar sobre o assunto e perguntasse: Olha, tu fez isso e eu me senti machucada. Pode me explicar o que que aconteceu, o porquê que isso aconteceu, o que que tu estava pensando quando tu fez isso? Talvez para criança, né? Tentar entender o que que tu estava pensando quando, não assim tentando atacar ela, né? Mas tô curiosa. O que que foi que tu estava pensando quando tu decidiu fazer isso? E partir de uma posição de curiosidade e não de ataque. Uhum. Sim. E assumir o melhor. Assumir algo positivo antes de assumir algo negativo, né? É tipo, não assumir nada negativo até que a pessoa prove que realmente é aquela coisa negativa, digamos. Evitar essas conclusões precipitadas. Eu acho muito legal esse pensamento que tu, tive, que tu teve, que eu não tinha percebido isso. E muitas vezes essas conclusões precipitadas nos levam à ira, né? A gente tem raiva da pessoa. Eu percebo muito isso quando eu começo a tratar meu marido diferente, porque eu tô começando a fazer essas suposições, essas conclusões precipitadas. E falando em terapia, isso é um conceito na terapia que acaba criando contenda, né? Existe, assim, quando existem muitas maneiras, é interessante, quando você começa a namorar uma pessoa, você só assume o melhor dela, né? Digamos que o namoradinho lá se atrasou para um compromisso, te atrasou para um encontro. Você pensa, ah, tadinho, deve ter ficado preso no trânsito, né? Você assume o melhor. Então, daí tudo que ele faz, você dá graça para ele, assume o melhor. E isso tem uma contribuição, claro que se a pessoa tá fazendo de propósito, você tem que conversar, né, sobre o assunto, mas ajuda a construir amor, ajuda a construir graça e Compaixão. você ter um bom relacionamento, né? A partir do momento que a gente começa a trocar essa perspectiva e assumir sempre o negativo, isso vai machucando o relacionamento.
E é interessante que o oposto desse. Existe um nome, mas eu não lembro o nome. O oposto dessa. Da gente estar dando o tempo inteiro graça, às vezes, até mesmo quando a pessoa faz uma coisa meio assim, ruim, você continua dando graça e tentando ver de maneira positiva. O oposto é você ver mal em tudo que a pessoa faz e às vezes, inclusive, no que a pessoa tá tentando fazer de bom para você, né? Digamos, você tá ali, seu marido chega com flores em casa e chocolate, né, pra te dar de presente. Digamos que você tá assim nessa perspectiva negativa dele, só vendo, né? Em vez de dizer, ah, muito obrigada, que legal, você já parte pro ataque, fala, o que que tu quer? Né? Alguma Você coisa tem. alguma coisa tem, tá querendo alguma coisa de mim, né? Você começa a assumir algo negativo até da boa intenção e das coisas boas que a pessoa tá fazendo pra ti. E é bem interessante, às vezes, a gente percebeu. Eu me vejo, às vezes, já percebi momentos no meu casamento em que eu estava nesse outro extremo negativo, né? De perceber tudo que meu marido fazia de maneira negativa. E era muito interessante porque os sentimentos que eu tinha por ele eram muito diferentes, eram muito negativos e meio que quebrava o que a gente estava falando, né, sobre construir essa amizade, construir essa união, entrelaçar os corações, estava completamente quebrando esse desejo de estar próximo dele. Isso é muito pra mim, sério. Essa é uma dificuldade gigantesca que eu tenho. Eu sou uma pessoa extremamente desconfiada e eu tenho essa tendência de assumir o pior. Eu preciso estar constantemente prestando atenção nos meus pensamentos, porque naturalmente essa é a primeira coisa que eu vou pensar. É muito difícil pra mim. Ainda nesse capítulo, falando de relacionamentos e falando dessa história, né, que daí tá, eles conversam daí, finalmente conversam e acertam as coisas com o rei Lamã. No último versículo, aí fala que o Lamã diz, ok, então, ó, o meu exército tá voltando pra lutar, eu quero que vocês simplesmente não peguem nas suas armas, me mostra pra eles, eu vou conversar com eles. E aí no 26 diz, e quando os lamanitas viram que os homens de Lime estavam desarmados, tiveram compaixão deles e tranquilizaram-se em relação a eles e voltaram com o rei em paz para sua própria terra. E eu escrevi: é o poder da vulnerabilidade em relacionamentos. Eles vieram ali pronto para atacar, pronto para matar. Quantas vezes, às vezes num relacionamento, seja com o seu cônjuge, ou com os filhos, ou com um amigo, ou com o Zezinho da esquina, a pessoa vem pronta para atacar, e aí o que a gente vem, a gente também coloca, né, uma armadura bem grande, uma espada bem grande, e a gente está pronto para atacar de volta. E o que acontece quando as duas pessoas têm essa visão, é que aí a batalha começa e é sangue nos olhos e não é legal. Mas o que foi que aconteceu aqui? Claro que a gente não vai deixar nós mesmos sermos atacados à toa, né? Isso é outra história. Mas o que eu vejo em questão relacionamentos, muitas vezes com o meu marido, digamos, meu marido não, porque ele é muito cara, muito de boa, muito da paz, assim. Mas digamos, sei lá, meu filho. E eu acho que também tem a ver com o que a gente estava conversando no episódio passado, né? Da gente poder ter a capacidade de se manter calmo e desarmado. Quando meu filho vem cheio de ira, todo bravo e ranzinza e chato, e começa a gritar e bater. E se eu meio que me desarmar e dizer, tá tudo bem. Não tô aqui pra brigar contigo. Nós não somos inimigos. No caso aqui, eles eram inimigos, mas na maioria dos relacionamentos, né, nós não somos inimigos. Eu tô de boa aqui. Não quero atacar ninguém. Fala que eles tiveram compaixão e eles se tranquilizaram. Então, acho que é algo muito poderoso quando nós somos vulneráveis e dizemos: olha, eu tô me sentindo aqui um pouco atacada, tô me sentindo um pouco, sei lá, desconfortável nessa situação, tá difícil. Vamos conversar? Pode mudar completamente a situação. E foi o que aconteceu aqui. Em vez de terem mais vidas sendo tiradas e mais pessoas mortas, eles foram embora, cada um de boa, cada um pro seu canto, e deu tudo certo. No capítulo 21, o povo de Lime decide tentar atacar os lamanitas, né? Porque eles estão cansados de viver em cativeiro. E daí eles são humilhados várias vezes. Eles são humilhados, mas eles continuaram tentando e eles continuaram sendo humilhados.
um dos pensamentos que eu tive foi que eu sei que, que essas experiências são necessárias para que a gente se humilhe, e foi necessária para esse povo, que era um povo extremamente orgulhoso. Lembrando lá do rei Noé, o coração deles era cheio de orgulho. Mas, então, eles precisavam dessa experiência de ser humilhados. Eles estavam com os olhos fitos no que eles queriam. Eles queriam, de alguma forma, derrotar os amanitas. Mas o Senhor, nesse momento, estava sendo vagaroso em ouvir as orações deles e ajudar eles no que eles precisavam, porque eles precisavam passar por esse processo. E eu já passei por coisas assim. Eu quero muito uma coisa na minha vida. É algo que eu desejo muito, mas simplesmente não dá certo. Eu tento, e eu tento, e eu tento. E esse processo me humilha, né? Mas me ensina a confiar no Senhor. E uma das coisas, e realmente foi o que aconteceu aqui, porque eles foram humilhados tantas vezes e tiveram tanta dificuldade, que no versículo 14 diz: E humilharam-se com a mais profunda humildade e clamaram fervorosamente a Deus. E é interessante ver a mudança desse povo, aquele povo que era idólatra quando o rei Noé reinava. E agora eles estão ali fervorosamente clamando a Deus. E daí diz que o Senhor começou a ouvir eles, mas ainda assim era de forma vagarosa e que o coração deles começou a ser abrandado. Mas aí, em consequência de todas essas provações que eles passaram como povo, no versículo 18 diz: Ora, o povo de Lime conservou-se o mais unido possível, num só grupo, e protegeu seus grãos e seus rebanhos. E me fez pensar que muitas das provações que a gente passa como família nos unem e nos fazem nos tornar mais próximos uns dos outros. Claro que isso depende muito da forma como a gente enfrenta essas provações, essas tentações, mas eu sinto que dependendo da forma como a gente enfrenta elas, a gente se torna mais fortes. E existe um propósito, às vezes em alguma coisa não tá dando certo, em a gente ser humilhado, tem alguma coisa que precisa ser aprendida, como o Elder Husband falou, que nada é por acaso, e realmente nada é por acaso. O Senhor sabia que esse povo precisava passar por essa humilhação para que eles pudessem lembrar dele e se tornar um povo mais unido. Nossa, eu adorei isso, porque me fez pensar sobre a minha família e crescendo, assim, os desafios que a gente teve, né, ao decorrer da minha vida. Ah, meu pai, ele trabalhava com construção, ele construía casas ou apartamentos, sei lá, ele fazia uma construção e aí ele vendia, além do trabalho que ele tinha, né, no banco. E eu lembro, assim, que daí ele era a família toda, vamos lá limpar essa casa. Ou mesmo que a gente, quando a gente ainda era muito pequena, a gente não participava, né? Não ajudava muito, mas a gente estava lá junto. Eles levavam a gente. E era difícil, era, né? Ninguém queria ir lá limpar predinho. Mas, de muitas maneiras, isso uniu a nossa família, né? Nós estávamos ali juntos, fitos num único propósito, que era conseguir terminar aquela construção para poder ser vendida, para ajudar a nossa família financeiramente. Isso nos unia. Eu lembro de momentos divertidos, de conversas legais que eu tive com a minha família, de momentos legais, né? Às vezes, tá, depois todo mundo trabalhar, a gente ia junto e ia comer um cachorro quente junto em família. Então, trouxeram essa união e memórias boas, que hoje em dia eu converso com os meus irmãos e a gente faz brincadeira sobre o assunto. Então, eu achei bem legal essa tua conexão, né? Eles passaram por perrengue junto, eles se voltaram ao Senhor juntos e isso uniu o coração deles. Uma outra coisa que me chamou a atenção, eu não tinha pensado sobre isso antes até de começar a conversar sobre essa história, é que eles tentam 3 vezes lutar, né? Me fez lembrar um pouco da história de Nefe e de Laman Lemuel, quando eles vão buscar as placas, que eles tentam várias vezes resolver o problema do jeito deles. Mas é até eles se voltarem a Deus que o problema é resolvido. E várias vezes, tanto na história do povo do rei Lime, quanto na história do povo de Alma, que também entra no cativeiro, é quando eles voltam para o Senhor e fala várias vezes que eles não poderiam ter sido livrados do cativeiro a não ser por Deus. E eu vejo muitas vezes isso. Eu tenho que resolver o problema do meu jeito. Não, é do meu jeito. Não é assim que tem que ser resolvido. É assim que tem que ser. E aí só dá com a cara na parede.
até que eu me volto ao Senhor, busco o conselho dele, busco a direção, busco ajuda, me humilho perante ele. Aí ele vai lá e, puf, resolve o problema assim, facinho, né? As coisas se ajeitam. Então, tem muitos, muitos princípios legais nesses capítulos.